Confira nesse vídeo a nova cronologia oficial de Star Wars, a parte 3, logo mais depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. E é isso aí, galera, eu tô de volta agora com a parte 3 desse guia oficial, né, da nova cronologia estipulada pela Disney, para que seja válida toda a história de Star Wars. Começa esse vídeo agora falando a parte 3, então vamos continuar com os materiais. Bom, agora se preparem porque tem material pra caramba que é oficial dentro da cronologia que nem eu também nunca tinha ouvido falar. Começa com essa HQ da Princesa Leia, isso mesmo. Escrita por Mark Waid e com desenhos de Terry Dodson, essa HQ faz parte da nova linha de quadrinhos da franquia, agora publicados pela Marvel. A história se passa imediatamente após o final de Uma Nova Esperança. E temos um aprofundamento maior da relação entre Leia e a Aliança Rebelde. Que, claro, coisa que o filme não fez. A HQ é bem interessante porque também mostra como é que a Leia ficou após a destruição do planeta Alderaan, como é que isso abalou ela. A HQ também ela consegue afastar a Leia do Luke e do Han Solo, evitando aquele ofuscamento, né, da princesa no meio dos heróis ali. Então é focado totalmente nas ações e nos pensamentos da Leia com tudo aquilo ali que está acontecendo. Dessa forma, o Mark Waid conseguiu trabalhar com a personagem devidamente como nunca tinha acontecido antes, transformando, né, de donzela indefesa a aquela heroína que a gente acabou vendo, né, nos filmes posteriores. Agora mais um livro. Esse livro chamado Star Wars, A Missão do Contrabandista, escrita pelo aclamado roteirista de quadrinhos Greg Rucka. Acompanhamos Han Solo e seu parceiro Chewbacca em uma missão secreta da Aliança Rebelde. Resgatar o Tenente Emmet, um oficial da rebelião que está sozinho e desprotegido no venenoso planeta Circon. Bom, então, para dar um entendimento melhor, essa aventura se passa também, igual a HQ da Leia, entre os episódios 4 e 5, e a gente vai ver o Han Solo junto com o tio, pilotando a Millennium Falcon numa missão ultra secreta da Aliança Rebelde, né? Só que claro, né, que a missão não vai ser simples porque os cruéis caçadores de recompensas, né, estão atrás dos dois ali. Nessa série a gente descobre, né, aventuras inéditas dos personagens que a gente nunca tinha ouvido falar, né? E eu peço também atenção porque dentro desse livro há pistas escondidas, né? Que dão preciosas dicas sobre o episódio 7 que viria anos depois, o episódio 7 mesmo, Despertar da Força. Então, nesse livro existem acontecimentos que são jogados lá para o Despertar da Força. E eu também informo que esse livro também já tem em português para você comprar nas livrarias. Agora vamos para mais um produto oficial, o livro Battlefront Twin Light Company. Esse livro, bom, até agora eu também não encontrei ele em português, apenas em inglês. É o seguinte, depois que foi lançado aquele game lá, o Star Wars Battlefront, a editora Del Rey, responsável pelos livros da franquia, trouxe esse romance chamado Twin Light Company, que foi escrita pelo Alexander Freed. Nessa história a gente vê as batalhas entre a Aliança Rebelde e o Império sob uma visão diferente. Aqui a gente vê um desorganizado grupo de soldados cujo objetivo é apenas ficar vivo. A companhia, chamada Crepúsculo, é destacada para lugares onde ninguém quer ir, lutar confrontos que ninguém quer lutar. E o legal desse livro é que ele traz uma visão da rebelião que até então não havia sido muito trabalhada dentro da cronologia oficial. Aqui não vemos os heróis que atacaram a Estrela da Morte, mas vemos as pessoas normais que estão lutando, né, pela galáxia, cada um com seu motivo, com a sua razão particular, né? Lutando por lutar, lutando para ficar vivo, lutando
com uma esperança em algo maior, ou enfim, por nada. O livro ele traz um conceito de guerra bem mais forte do que a gente viu nas telas. Então, em todos os filmes, a ideia de Guerra nas Estrelas, a gente podia até comentar que a gente viu as guerras nas estrelas, mas a gente não viu a guerra travada no chão. E aqui a gente vê bastante disso. A guerra onde a gente vê sangue, a gente vê morte, a gente vê pessoas machucadas, pessoas que não são Jedi, não são Sith e estão no meio do fogo cruzado. Então esse livro é legal por conta disso. O foco dessa história, né, é o jeito como a Guerra Galáctica é tratada numa perspectiva onde as pessoas sempre estão questionando as suas ações, se perguntando se realmente elas fazem diferença na guerra, se as pessoas vão decidir alguma coisa ou se no final das contas tudo vai ficar nas mãos ou dos Jedi ou do Sith. É aquela pergunta, né, no qual, tipo, quando você não tem um papel principal dentro de uma guerra, se você faz diferença ou não faz. Então esse livro vem mostrar que cada pessoa que lutou na Guerra nas Estrelas, né, fez diferença sim. É um livro bem legal, totalmente diferente da visão Jedi versus Sith, né, que é tão focada na maioria dos produtos até agora. Mais um produto oficial da cronologia, essa HQ, que é nova na verdade, do Chewbacca. Também acontecendo entre a transição do episódio 4 para o 5, mostra o Chewbacca, né, o parceirão do Han Solo, em uma importante missão, né, para a Aliança Rebelde, só que ele fica com problemas em sua nave e acaba ficando preso em um planeta que está passando por conflitos entre duas facções rivais. Então o legal aqui é que em um planeta que o bicho está pegando lá, o Chewie acaba caindo, aquele planeta fica preso porque a sua nave deu problema. Então até ele consertar, até ele poder sair de lá, digamos assim, o Chewie vai ser o salvador, vai ser o herói, o conciliador dentro desse planeta, nessa aventura que acontece dentro da HQ com o nome dele, Chewbacca. Mais um produto, esse livro chamado Star Wars Herdeiro do Jedi, escrito por Kevin Ahern. É mais um dos livros, né, que foi lançado, né, na sequência ali que aconteceu em 2015. Ele chegou no Brasil no finalzinho do segundo semestre de 2016. Então esse livro você consegue encontrar ele em português. Na trama a gente acompanha a relação de Luke Skywalker com a Aliança Rebelde, onde é tratado como um herói por ter sido responsável pela destruição da Estrela da Morte. E ele, né, tá sem os ensinamentos agora do Obi-Wan. A gente vê o Luke tentando aprender sozinho a utilizar a força, enquanto ele, né, é requisitada uma nova missão. E o legal do livro é que, diferente dos outros, a narrativa é em primeira pessoa. A gente está na pele do jovem Luke Skywalker. Então é aquela coisa lá, ele acabou de se formar, né, de se destacar como herói, fez um grande feito, virou referência dentro da galáxia, ele destruiu a Estrela da Morte. Só que em relação a Jedi, ele ainda está, né, cru, ele estava apenas no início. E sem o Obi-Wan, aí vem agora, né, como é que eu faço? Vem aquelas perguntas na cabeça dele, né? Como é que eu faço isso? Eu nasci para isso? Eu tenho poder realmente? Eu sou importante? Eu sou mais um? Como é que eu posso me tornar Jedi? Por que eu me tornaria Jedi? Então é legal. É uma missão, né? Que ele é participativo, né? Ele está ali, ele tem algo a se fazer dentro desse livro, né? Dessa aventura. Só que o mais legal do livro aqui é o amadurecimento do Luke Skywalker após o episódio 4. Saindo de um livro e indo para outro. Também oficial, o livro chamado Star Wars, A Arma de um Jedi. Esse livro também acontece entre a transição do episódio 4 para o episódio 5. Aqui, em A Arma de um Jedi, o escritor Jason Fry nos trouxe, né, mais uma aventura de Luke Skywalker logo após a destruição da Estrela da Morte,
Quando jovem, era tido como o grande herói da Aliança Rebelde e, claro, um dos seus principais membros, né, nesse momento. Na trama, a gente vê o Luke no meio de uma missão, né, para os rebeldes, quando o chamado da força o leva até Devaron, um misterioso planeta onde há muito tempo atrás erguia-se um templo Jedi que agora está reduzido a ruínas. Lá, nesse local, o jovem Skywalker aprende que, mesmo sem um mestre, né, Jedi para dar continuidade ao seu treinamento, ele poderá, né, ele vai conseguir sim sobreviver e prosperar e ter continuidade até a chegada à sua primeira batalha utilizando um sábio de luz. Então, digamos assim, essa história, a força começa a conversar, a trocar aquela ideia ali com o Luke, a guiar os seus passos, e o que falta para ele depois de aprender a dominar a força é o que? É utilizar um sábio de luz. E é justamente isso que a arma de um Jedi trata de fortalecer ainda as raízes do herói. Mais uma HQ, mais um material importante entre o episódio 4 e 5 é a HQ do Lando, isso, dele mesmo, Lando Calrissian. Essa HQ, escrita por Charles Soule e Alex Malev, conta a história vamos assim dizer, né, do tranqueira, né, carismático personagem, que, né, foi dito, né, que ele era o antigo dono da nave Millennium Falcon, né, até perdê-la por Han Solo. Dentro dessa história, a gente vai descobrir como foi a ascensão do Lando, né, até se tornar o administrador da Cloud Sith, enquanto ele se vê ali em meio a uma tentativa de roubar uma das naves mais velozes da galáxia. Então essa HQ aqui, na verdade, se trata de origens do Lando, que acontece entre o episódio 4 e 5. Bom, agora eu chego na HQ, acho que mais importante de todas essas que eu mencionei até agora, em questão de HQ, é a mais importante, que está sendo publicada atualmente ainda pela Marvel, está saindo aqui no Brasil pela Panini, que é a HQ chamada simplesmente Star Wars. O que ela faz? Ela também cobre um período importante entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Essa HQ, que é escrita pelo J.Z. Aaron e com a arte do John Cassaday, a HQ, o que ela faz? Ela mostra o primeiro encontro cara a cara entre Luke Skywalker e o Darth Vader, onde o vilão reconhece o sábio de Anakin Skywalker e começa a se questionar sobre quem é aquele jovem rebelde, né, que foi responsável pela destruição da Estrela da Morte. Então aqui eles são, né, o herói e vilão são apresentados oficialmente, e o Darth Vader começa a se perguntar, a questionar quem é esse cara, por que ele surgiu e por que a força nele é tão intensa. Claro, o Darth Vader começa a se incomodar com isso, né? Ele começa a maquinar o que está acontecendo, quem é esse cara e o que ele vai fazer para parar ele. Em sequência, melhor ainda, não é nem em sequência, essa é praticamente para você ler junto, porque foi lançada junto também. É a HQ Darth Vader. Essa HQ, escrita por Kieron Gillen e com a arte do Salvador La Roca. A HQ do Darth Vader também se passa na época entre os episódios 4 e 5, é claro. O terreno, né, esse terreno que é fértil para muita coisa, né, que dá para trabalhar em cima, né, do legado de Star Wars, né, esse lapso entre os dois filmes. Aqui dentro dessa história, né, está acontecendo diversas situações que a gente vai ver a guerra pela ótica do maligno imperador, o Darth Vader. Esse quadrinho dá seguimento, né, às dúvidas que o Darth Vader está tendo sobre saber, tentar se descobrir qual é a verdadeira identidade de Luke Skywalker, né? Por que ele tem esse nome? E aí, quando ele descobre, ele começa a desconfiar que o jovem possa ser o seu filho. Então, essa HQ aqui é a HQ que faz complemento com a HQ Star Wars, que mostra
o Darth Vader tipo assim, como Star Wars, a HQ Star Wars mostra todos os heróis ali, a guerra toda no geral em si, essa do Darth Vader mostra só a ótica do Darth Vader em fazer coisas para tentar descobrir e confirmar quem é o Luke Skywalker de fato. Agora mais uma HQ em sequência, assim quando a HQ Darth Vader finalizou, acabou, veio essa HQ chamada Darth Vader Abatido, que aconteceu o seguinte, né? O Vader recebeu a localização de onde estava o Luke Skywalker pela doutora Aphra. Essa eu vou falar dela daqui a pouco. Essa doutora conseguiu informação no submundo do crime, repassou a informação para o Darth Vader, que foi sozinho para Vogras Vaz, o planeta, né, que é lar de um antigo templo Jedi. E o Darth Vader quer passar o cerol nele, claro. Aí, só que para isso, né, o Vader vai para lá e tromba de frente toda a aliança rebelde, né, para cima dele, e mesmo assim a luta não é justa. O Darth Vader realmente arregaça geral. Nessa HQ, tudo que você ainda não viu ou queria ver ou achou ou estava insatisfeito de não ter visto o Darth Vader em ação, né, batendo, arregaçando, quebrando, matando geral, você vê aqui em Darth Vader Abatido. Aqui você vai ver realmente o Vader sendo Vader. Eu mencionei o nome dessa doutora, né? Doutora, eu acho que fala Aphra, uma coisa assim. Então, essa doutora, ela foi apresentada dentro da HQ do Darth Vader, né? Sendo o que? Uma engenheira de droids extremamente qualificada, né? Além de ser contrabandista, claro. Aí é o seguinte, ela se tornou tão popular entre os fãs que quando a HQ Darth Vader encerrou e pulou, né, pro Darth Vader Abatido, a doutora, né, digamos assim, né, a história dela foi concluída, se encerrou. Só que aí, não satisfeitos, né, os fãs pediram mais e foi lançada uma HQ realmente só dela, só da doutora Aphra. Essa série, a história dela, né, a trama, se passa logo após o finalzinho da HQ Darth Vader. Você já pode começar a ler a HQ da doutora Aphra, que, né, traz a história dela ali, né, a vida dela como contrabandista, precisando se esconder da ira do sombrio Lord Sith, além de precisar lidar com uma enorme quantia em dinheiro que deve ao caçador de recompensas Wookiee, o Black Krrsantan. Essa série ela tem o roteiro do Kieron Gillen, né, do Kieron Gillen. Então o pessoal, ela está em desenvolvimento. O pessoal está falando muito bem dela. O roteiro dela é legal. Essa personagem realmente, ela caiu de paraquedas, ela não existia. Ela acabou auxiliando o Vader e depois traindo o Vader. Aí o Império, claro, mandou um caçador de recompensas, o Black Krrsantan, né, um nomezinho estranho, Black Krrsantan, e atrás dela dá cabo da vida dela. Então leiam também essa HQ da doutora Aphra. E agora esse cara aqui, né, que também, claro, nessa sequência de HQs, também ia ganhar a sua HQ, diga-se de passagem, solo, né? HQ do Han Solo. Essa HQ dividida em 5 edições, com roteiro com roteiro da Marjorie Liu e desenho do Mark Brooks. Nessa história vemos o Han Solo que entra em uma corrida estelar chamada Dragon Void Run. Essa corrida ela tem má fama por ter participantes, né, barra pesadas e ser extremamente difícil, né? As pessoas morrem na corrida. Só que não é diversão que o Han Solo foi procurar nesse lugarzinho aí para entrar na corrida. Na verdade ele foi até lá, né, disfarçado em uma missão, né, da Aliança Rebelde, que é o que? Procurar e resgatar informantes e espiões que acabaram se lascando, né, acabaram se metendo em problemas nesse planeta aí onde está acontecendo a corrida. Então o Han Solo vai lá e acaba tendo que disputar a corrida para disfarçar, né, o interesse de ter chegado nesse lugar tão remoto, porque é uma aventura que o Han Solo precisa ir lá resgatar espiões da força, né, da Aliança Rebelde, na verdade, que estavam lá pesquisando sobre o Império. E agora finalmente chegamos no episódio 5, o Império Contra-Ataca.
né, depois de todo esse aquecimento com livros e HQs, né, que preenche essa lacuna que realmente, se a gente for para pensar, né, do episódio 4 para o 5, né, são anos ali de margem. Então tinha que ser sim, né, trabalhada, né, em cima disso daí, até chegar no Império Contra-Ataca, que é um dos o favorito de muitos fãs da franquia dos filmes de Star Wars. Nessa aventura, né, só para relembrar, a gente vê o Luke encontrando o Mestre Yoda em Dagobah para dar início ao seu treinamento como Jedi. A gente vê o florescer do amor entre o Han Solo e a Princesa Leia, além do clássico duelo que teremos entre o Vader e o Luke, onde ficamos sabendo de fato, né, a ligação, né, do parentesco entre os dois personagens através da icônica frase de Darth Vader: "Eu sou seu pai". Então, lá naquelas HQs lá que o Darth Vader começou a desconfiar, que foi atrás, que pesquisou, que fuçou e tal, então tudo levou isso para a cabecinha dele estar formada, né, em O Império Contra-Ataca, para ele testar e comprovar o Luke que realmente ele foi o filho que foi retirado dele, separado dele, que ele nunca teve, né, nunca teve conhecimento, nunca teve contato. Vou encerrando de novo esse vídeo, né? Encerramos agora a parte 3 e eu volto daqui a pouco com a parte 4. Calma aí, galera, tá acabando. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhe também em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar a existir dentro do YouTube. E se você não gostou, por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!